relacionamento vai ser determinante. Então, sim, tu estar próximo, se fazer presente, ouvir o cliente. Às vezes eu olho para IA, por exemplo, e fico pensando que isso também vai chegar... Agora chegou a vez no mercado imobiliário, então a mediocridade não vai ter mais espaço. As empresas têm que buscar inteligência operacional. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Modo Avião, o podcast do Imob Report. Hoje, diretamente do estúdio Imob Report, aqui no Cúpula Summit 2026. E hoje eu recebo aqui ele que é um empreendedor, entusiasta da tecnologia no mercado imobiliário. Vitório Venturini, o CEO da JetMob, está conosco hoje. Vitório, bem-vindo. Obrigado, Michel, pelo convite. Uma honra estar aqui. Cara, na verdade, o Cúpula, esse evento em si, ele tem um impacto muito grande na minha vida. Foi aqui, há 2 anos atrás, que eu decidi me mudar. Que legal. Então, somos gaúchos do interior do Rio Grande do Sul. 2023, estava aqui no evento e eu vi o quanto se fazia necessário mudar para uma região mais conectada. E hoje moro em Florianópolis, então tá no meu coração ad eterno o impacto que o Cúpula causou na minha vida aí. Muito bom ouvir isso, Vitório. A gente ouve muitas histórias como essa, mas ontem mesmo eu conversava aqui com a Raquel da Remax, lá de Brasília, do quanto um evento ou uma experiência presencial tem a capacidade, né, o potencial de transformar a nossa vida. No teu caso, mudou vida, mudou família, né? A família foi junto. Isso aí, cara. Foram 2 anos de uma decisão silenciosa que hoje traz novos desafios, novas possibilidades. Estou 1 hora de São Paulo, então eu precisava dessa mobilidade. E são eventos como esse que realmente conectam as pessoas, fomentam negócios e acho que acaba criando novos horizontes. Eu vejo como sendo um fomentador de energia momentos como esse. Legal. Para situar isso e pegar gancho já no que você falou, antes de mudar então para Florianópolis, você residia em Santa Maria, Exato. No Rio Grande do Sul. Exato. Boa parte do time ainda reside em Santa Maria, Exato. né? Exato. Por que dessa decisão, assim, aonde que você entendeu, a partir de que você entendeu que a tua figura, né, como CEO era importante tá mais nesse hub, né, que te Sim. pudesse conectar mais facilmente com o Brasil todo? Legal. Então, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma cidade do interior do estado, ainda que tenhamos, digamos, uma relevância a nível nacional, somos reconhecidos como 3º maior exportador de cérebros do Brasil. Isso é um Santa Maria. Santa Maria, só atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, então um polo formador de profissionais muito relevante a nível nacional. Um dos motivos pelo qual não pretendemos tirar a sede da empresa de lá, mas quando a gente começou a ter uma presença e uma capilaridade a nível nacional, a gente começou a perceber, as possibilidades de negócio elas vão acontecer se nós nos fizermos presentes. E aí, pelo fato de tu estar no interior, a questão de mobilidade muito limitada era um agravante, e aí foi uma decisão silenciosa, como eu havia citado aqui dentro do Cúpula. Então foram 2 anos trabalhando para tornar isso realidade. Hoje, o nosso time, eu diria que 70%, 80% trabalha de maneira híbrida
Flórida, em Santa Maria, e o restante hoje espalhado pelo Brasil. Inclusive, eu diria que Curitiba é a segunda cidade que nós temos mais colaboradores, é Curitiba. Curitiba tem também essa característica, né, dessa mobilidade, a gente também perto de São Paulo. Eu suspeito a falar porque morei a vida toda aqui, mas às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Summit em Curitiba? Por que não fazer outra cidade? Vamos conhecer, né? Vamos sair do eixo Rio-São Paulo, tem coisa muito relevante lá, mas a região sul tem muito para mostrar também, né, Vitória? Isso aí. Ainda nesse ponto e para encerrar essa primeira parte, eu queria te ouvir o seguinte: quando você fala da importância da mobilidade, imagino que você esteja se referindo à necessidade de poder visitar os clientes, Exato. Sobretudo. E aí, assim, uma empresa de tecnologia, né, que provê uma solução de tecnologia, ainda assim, esse contato pessoal com o cliente é importante. Como que é a tua visão sobre isso? Porque foi um ponto que a gente ouviu bastante aqui nesse primeiro dia de evento. Na verdade, eu acho que a tecnologia, ela, assim como tudo, ela acaba se tornando commodity. Isso a gente pode discorrer ao longo do tempo. E aí, a partir do momento que isso se torna commodity, a gente volta para a essência, que é a questão da humanidade. Então, mais do que nunca, eu não tenho dúvidas quanto a isso, o relacionamento vai ser determinante. Então, sim, tu estar próximo, se fazer presente, ouvir o cliente, comprar as brigas pelo cliente, isso, ainda que a tecnologia nos proporcione, isso seja feito de forma remota, é diferente. Tu sentar e ouvir o cliente, entender as dores dele, sim. Fidelização, tu conseguir fidelizar esse cliente independente dos momentos que tu passe ou o teu cliente passe. Então, acredito muito que o mundo caminha para uma valorização muito maior do relacionamento, do relacional. Do relacionamento humano, perfeito. Vou pegar gancho em algo que você falou aqui, porque me fez lembrar de um cliente nosso do Rio Grande do Sul. Quando você fala assim, tecnologia pode virar commodity, né? Eu lembro que esse cliente, uma imobiliária, fez um processo de rebranding e eles trouxeram imobiliária digital para o nome deles. O que na época fazia sentido, sim. Porque era um momento em que não existia um posicionamento dessa forma. Mas durou pouco, envelheceu como leite, como dizem, porque passou um tempo e isso deixou de ser um diferencial. Às vezes eu olho para a IA, por exemplo, e fico pensando que isso também vai chegar, e vai chegar talvez mais rápido nesse lugar, né, Com toda certeza, cara. E tipo, se a gente for fazer um paralelo da evolução da tecnologia, e eu, como sendo um apaixonado disso, tava fazendo uma reflexão, eu fiz 40 anos essa semana. Obrigado pelos parabéns, sacanagem. Fiz 40 anos essa semana, e são mais de 25 anos interagindo diretamente com tecnologia. Então, eu pude vivenciar o quanto que ela transformou o mercado como um todo, e agora chegou, eu diria que agora chegou a vez do mercado imobiliário. Sim. Agora, de fato, chegou a vez do mercado imobiliário. A gente viu, por exemplo, o processo de digitalização e depois de se transformar de fato digital, que são coisas completamente diferentes. Então, tu sai do analógico, tu passa por um processo de digitalização, então, aquela planilha que estava, sei lá, impressa, ela vai para uma planilha num Google Drive e está compartilhada com o teu time, e tu tá digitalizando o processo. Agora, a tecnologia vai nos proporcionar que seja digital. E quando a gente fala digital, a gente vai passar por um momento onde as coisas vão se tornar imperceptíveis. Então, tu vai ter uma camada de back-office, muita coisa acontecendo, sem, de fato, tu perceber que aquilo tá acontecendo, e isso é transformador. Então, muita tecnologia que foi implementada, por exemplo, cara, o varejo, o sistema bancário, agora é a vez do imobiliário. Então, a gente vê a evolução, por exemplo, eu não sei, tipo, se tu deve ter trabalhado com software que tu comprava, que era o software on-premise. Então, tu comprava o software, instalava, e olha como que era no mercado imobiliário. Cara, pra te abrir uma imobiliária muito tempo atrás, quanto que custava pra te abrir? Quanto que custava um sistema, um software? Tu tinha que ter aquela CPU num cantinho muito reservado, porque ali estava, digamos, o coração e o cérebro da tua imobiliária. Uma salinha reservada, climatizada. Até isso se tornou obsoleto, né? Exato. A palavra CPU, provavelmente a gurizada já nem sabe o que é. Aí a gente avança para um momento onde a gente tem os softwares online, acabou democratizando, essa tecnologia foi democratizada, facilitou a criação de novos negócios. Aí a gente pode trazer um gancho das redes sociais. Então, para fazer mídia, eu comunicar os meus produtos, era a mídia impressa, que era caríssima. Sim.
Hoje eu consigo ter o meu portfólio no site, no portal, nas redes sociais. Então tudo isso essa evolução tecnológica foi transformando o mercado imobiliário. E agora vem, de fato, a transformação que eu acho que todo corretor desejava, que é o momento onde... Eu diria que, falando principalmente de CRM, onde o sistema bom tu não vai perceber que está usando. Ele vai se tornar imperceptível. Então ele vai se tornar imperceptível, invisível na camada do corretor, do ponto de vista operacional, mas ao mesmo tempo vai se tornar imprescindível do ponto de vista de gestão, mais do que nunca. Isso eu diria, talvez seja um dos pontos de maior disrupção, porque nesses anos todos trabalhando com esse mercado, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi: o meu corretor não atualiza o CRM, ou seja, é uma atribuição de responsabilidade a um suposto mau comportamento do corretor, e que quando a gente ia analisar, inclusive, tinha muitas nuances, porque às vezes não é que não atualizar porque é preguiçoso, não queria, às vezes tinha alguma falha de processo ali. Por que o corretor, se ele não sente confiança na imobiliária, vai atualizar e correr o risco de mandar informação? Foi coisas que eu já ouvi. O corretor passa o dia inteiro na rua e o CRM não tem uma interface mobile. Como é que você quer que o corretor cobrar do corretor isso ao mesmo tempo que cobra que ele está na rua? Então me parece que a gente vem para uma nova era em que acabou isso. Exato. Não é mais sobre o meu corretor não atualiza, é mais sobre o meu sistema permite essa atualização sem onerar o trabalho do corretor? Exatamente. Adicionalmente? Exatamente. Na verdade, o CRM ele passa a não criar atrito, não se tornar necessário que vamos trazer para o mercado imobiliário, que o corretor seja um preenchedor de banco de dados. Perfeito. Essa é a verdade, um preenchedor de banco de dados. Tem estatística, acho que no mercado americano, que mais de 30% do tempo, no modelo tradicional que vivíamos até então, essa transformação, evidentemente, acredito que dentro até 3 anos ela vai ser consolidada. Então, que 30% do tempo de um profissional de vendas é dedicado a preenchimento de CRM. Imagina que 1/3, vamos arredondar, 1/3 do tempo de trabalho desse profissional é para fazer rotina, para fazer processo e não para fazer o que ele deveria fazer, que é vender, que é fazer relacionamento. Então... Essa conta não fecha, né, Vitória? A gente ouve aqui todas as palestras que eles falando, o valor está no relacionamento, o corretor tem que estar na rua, tem que estar conversando com o cliente, e aí tu demanda 1/3 da agenda dele preenchendo o CRM. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, só que ao mesmo tempo, se a gente for analisar, como toda tecnologia, isso vai ser comoditizado. Eu tava fazendo um paralelo até com os colegas ontem. Imagina, sei lá, 100 anos, quanto que custaria pra gente, sei lá, almoçar tendo uma música, escutando música. 100 anos atrás, faz um exercício. Teria que ter muita grana, ter que contratar alguém pra ir lá. Hoje, cara, a tua complexidade, o teu custo é decidir qual é a música que tu quer ouvir. Então, essa barreira, a tecnologia vai democratizar. E aí, o que acontece? Vai trazer à tona realmente quem são os bons profissionais. Porque será que todo corretor ele tem capacidade de contornar objeções de vendas dos clientes? Uhum. Será que o corretor, de fato, conhece o imóvel que ele está vendendo? E isso que vai ser determinante, porque a tecnologia, mais uma vez, ela vai estar disponível para todo mundo. Então, é como se o suprassumo do corretor vai ser atendido, chegou a hora dele. É como se ele tivesse uma secretária ou várias secretárias, que serão os agentes copilotos, atuando no back-office para ele, mas agora a gente vai conseguir enxergar quem de fato está treinado, quem de fato está pronto para atender e se preocupar com a jornada do cliente. É como se numa imagem a gente tirasse toda a nuvem, toda a espuma e se revela a verdadeira vocação do que é o corretor de imóveis e o que será o corretor de imóveis do futuro. Exatamente. E que futuro é esse, Vitório? Porque a gente tem falado, você tem falado muito sobre esse ponto, mas o quanto os sistemas, né, a Jetmob e as outras empresas que você conhece, porque aí a gente também tem um momento dessa plataformização, porque não é só o CRM, né, precisa integrar com o canal de atendimento, com outro sistema que utiliza internamente, às vezes com uma IA que está no primeiro atendimento, eventualmente. Qual é o estágio que a gente está, né, para alcançar essa etapa que, a meu ver, vai ser definidora dos próximos anos, né? Boa. Eu vejo agora, é aquela coisa, a gente está colhendo os frutos de outras tecnologias que estão removendo essa complexidade.
Então, por exemplo, um speech to text, tipo, eu falar aquilo ser transcrito para texto e aí tu ter uma inteligência artificial generativa, seja qual LLM, um GPT, seja qual for, entender qual é o comando que eu quero dar para aquilo e fazer requisições chamadas API para fazer a atualização de um CRM. Então, estamos colhendo o fruto de evoluções tecnológicas e trazendo para o mercado imobiliário. Para o corretor, para tentar dar um exemplo aqui, então, o corretor foi fazer uma visita com o cliente, que é onde a gente entende que vai ser uma etapa fundamental. Ele conversou com esse cliente. No caminho do carro de volta para casa ou para uma próxima visita, ele tá ali mandando um áudio. Perfeito. Como quem manda um áudio para o WhatsApp, e esse áudio vai abastecer a informação. Exatamente. Então, todo aquele trabalho de atualização manual de banco de dados vai ser subtraída. O que a gente conhece hoje como interface de CRM, possivelmente ela vai, eu diria que até deixar de ser utilizada num ponto de vista operacional, mas ela segue sendo absurdamente relevante, na verdade, cada vez mais relevante do ponto de vista de gestão. Porque a partir de agora, se eu tenho facilidade para fazer o input de dados, o que vai ser adequado, aderido à rotina do operador, do corretor, o gestor vai ter muito mais recursos para trabalhar de uma maneira mais competitiva no mercado. Então, qual é o canal que está tendo uma conversão mais alta de lead para visita? Então, tudo isso que é uma dor, que é, digamos, o suprassumo desses gestores, agora vai ser facilitado. Ou seja, cuidado com o que você deseja. Você desejar informação, você vai ter não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Tu entende? Chegou num ponto, por isso que eu gostei muito do paralelo que tu fez da espuma, porque agora a gente realmente vai ver quem são os bons profissionais mesmo, quem está se preparando, quem vem em eventos como esse buscar transformações para o seu negócio, porque não vai ter margem para profissionais, eu diria que medíocres, né? Então a mediocridade não vai ter mais espaço. É interessantíssimo e inclusive empolgante poder participar desse momento, muito né? bom. A gente que veio do mundo analógico e vem pro digital, às vezes eu me sinto meio aprendiz, meio profeta, no sentido de a gente foi vindo essa onda chegando, a própria IA, né? Participando de eventos, seja realizados por nós ou dos anteriores eventos externos, durante muito tempo a inteligência artificial estava naquela palestra da Marta Gabriel, como eu costumo dizer, que você vai lá, você fica espantado e sai do lá mais assustado do que porque parecia muito distante. Só que isso chegou muito rápido, né, Vitória? Então, vamos voltar a ter essa conversa daqui 2 anos para ver qual que é o estágio que nós estaríamos. Cara, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade, foi a primeira vez, tá? Fui no Gramado Summit, evento que ocorre em Gramado, no Rio Grande do Sul. São 2 dias intensos. É um dos maiores eventos, né? Realmente é um evento que bem relevante, recomendaria para quem gosta de tecnologia, gosta de inovação. E aí muda a lógica como nós resolvíamos as coisas do ponto de vista, inclusive, de gestão. A vida inteira a gente escutou pessoas, processos, tecnologia. Muda essa lógica. Agora a gente tem processos, a gente precisa ter processos muito bem mapeados, muito bem estabelecidos. Eu vou colocar tecnologia e depois eu vou colocar as pessoas a fazerem o que elas são mais hábeis a fazer e que não podem ser substituídas pela tecnologia. Então muda completamente a lógica. Então, nessa ordem, inclusive, processos, tecnologia, pessoas. Exatamente. Então o que acontece? Eu vejo, isso gera ansiedade em todo e qualquer gestor. Todo e qualquer gestor deve estar ouvindo e a inteligência artificial pra lá, pra cá, vai transformar, vai acabar. Só que é aquela coisa. É o momento, inexoravelmente, de buscar inteligência operacional. As empresas têm que buscar inteligência operacional. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela acelera, ela potencializa tudo. Ela potencializa a organização e potencializa a desorganização. Perfeito. Então, se tu não tem uma governança de dados, principalmente, se tu não tem uma governança de processos, se tu não tem uma governança de gestão, eu acredito que será um momento... A empresa, independente do mercado, ela vai vivenciar momentos muito difíceis, porque as empresas que já estavam, digamos, organizadas, elas vão colocar essa camada a mais, que vai potencializar a organização delas. Agora, quem está, de fato, desorganizado, é o momento para correr. Eu diria que em parte, chega a ser meio
utópico isso, mas em parte fecha os olhos para a inteligência artificial e foca na tua operação e organizar a tua operação. Organizar os teus processos para depois tu, de fato, colocar uma camada que vai acelerar aquilo ali e vai te dar mais tranquilidade para te conseguir escalar a tua operação, inclusive, eu diria que talvez até com menos pessoas. Isso a gente vê muita dúvida em relação à substituição de pessoas ou não. Eu acredito que, volto a dizer, as pessoas que não têm um mínimo de treinamento, a mínima capacidade de gerar valor para o negócio, elas de fato serão substituídas. As outras, irrefutavelmente, elas serão mantidas porque vai se fazer necessário. Tu vai precisar, é o que a gente chama de organizações agênticas, né? Então, a gente vê o movimento de, agora, tu ter dentro do organograma da empresa, tu tem pessoas e tu tem agentes. Então, esse é transformador. Tem um agente que faz parte, mas parte da tua organização, parte do teu processo operacional, mas esse agente, ele é supervisionado por um ser humano. Sim. Então, se faz necessário ainda, com toda certeza, o ser humano. Mas se eu tivesse que dar uma dica, cara, pelo amor de Deus, olha para a inteligência operacional. Esquece a inteligência artificial nesse momento. Minha cabeça pensa em algumas imagens enquanto se fala. Eu fiquei imaginando aqui numa casa instalando um painel solar de energia, mas com uma Brastemp lá de 85. É isso aí, cara. Quer dizer, tu tem uma camada de processo que vem desse legado do mundo analógico. Exatamente. Processos pensados para uma forma de ser analógica. E que se tu bota a IA, vai, como você disse, vai potencializar a desorganização ou a defasagem, né, desses processos. Então aqui uma dica fundamental, né? Antes de pensar na adoção da IA, obviamente que não estamos falando aqui de uma trava, porque as coisas podem acontecer paralelamente, mas ter a visão de que não dá para achar que a IA vai resolver um processo que não está bem resolvido, bem desenhado. Não vai. E isso é bacana, porque se tu for analisar, a Jetmob, enquanto propósito, faz muito sentido, cada vez mais sentido, que é simplificar a vida das pessoas em todas as etapas do morar. E eu acho que a partir de agora, todas as imobiliárias poderiam, de alguma maneira, adotar esse propósito também. Porque a imobiliária em si, se o corretor ele vai estar mais orientado ao relacionamento com o cliente, a imobiliária ela vai ter um papel mais orquestrador como um todo, até porque o corretor não sabe, necessariamente, né? Não sabe sobre o passado daquele cliente, não sabe que aquele cliente, daqui a pouco, o relacionamento, tipo, com o time, o departamento de aluguéis da empresa. Então, o papel da imobiliária como centralizadora e proprietária desses dados, mais do que nunca, vai ser se fazer presente dentro da jornada de toda a vida desse cliente no que diz respeito ao morar. E para isso tu precisa ter processo, para isso tu precisa ter uma organização muito grande de dados, porque hoje, qual é o alerta? Hoje é muito atrativo, muito fácil tu contratar inúmeras ferramentas. Só que talvez tu esteja trabalhando numa força contrária, que é justamente o que alimenta a inteligência artificial? São os dados. Sim. E se tu tem os teus dados descentralizados, tu tá caminhando no contrário do que vai ser determinante para daqui a pouco vamos colocar aí, já é hoje, mas para de fato ser democratizado, que é uma hiperpersonalização em escala. Então, para isso eu preciso ter inteligência de dados, preciso ter tudo organizado, centralizado, de diferentes origens, seja do meu RP, seja do meu CRM, seja dos canais, aí vem a questão de todo o CRM, vai ter a obrigação de ser omnichannel, de absorver essas informações para a inteligência artificial tratar o Michel como um indivíduo único. Não é mais o Michel, o fulano que quer comprar um imóvel. Não. Sim. E também não é mais a segmentação, né? A lista de segmentação. Exato. Proprietários quentes, né? Não. Inquilinos vai num outro nível, né? Vai num outro nível. A forma de classificar isso tudo muda. Como que você avalia hoje, Vitório, tendo em vista, porque a gente está falando aqui muito de um cenário futuro e aí só que esse futuro é isso, não estamos falando de um futuro de 10 anos, estamos falando de um futuro daqui a pouco, imagino que no Cúpula 26 em 2027 a gente já vai ter muita atualização e cases para isso.
Mas como que você avalia a maturidade hoje das empresas, assim? Você que acompanha tantos imobiliários, como que você avalia? Cara, o que me preocupa realmente é isso, a inteligência operacional. Porque historicamente não temos uma barreira de mercado. E talvez a partir de agora a gente vá começar a ter uma barreira de mercado. Uma barreira que o próprio mercado vai estabelecer. Então, assim como a gente teve a abundância de tecnologias, de facilidade de comunicação com baixo custo com a rede social, a partir de agora a gente vai entrar num novo patamar. Com toda certeza a gente vai entrar num novo patamar que vai exigir mais das organizações que seriam as imobiliárias. Então, o que realmente me preocupa, e nesse sentido, acredito que a gente vai ver ganhando muita força as franqueadoras, porque elas são organizações estabelecidas, estruturadas, com governança para tecnologia, governança para dados, governança para gestão, ou seja, eles são empresas consolidadas que têm dentro do seu organograma, dentro da sua estrutura, uma constância e uma evolução na organização desses processos. Então, eu vejo um cenário tipo onde essas empresas, não necessariamente franqueadoras, mas imobiliárias que tenham essa vocação. E se tu não tem essa vocação, contrata essa vocação para tua empresa. Toda empresa vai ter que ter o que a gente chama de Business Operations, que é um profissional que tem essa habilidade de orquestrar, documentar esses processos para depois colocar essa camada. Então, eu diria que assim como um momento de muita oportunidade, eu volto a sinalizar que as empresas deveriam estar se preocupando com a inteligência operacional. Definitivamente. E aí não tem como falar disso sem falar no papel dos gestores, né? Exato. Dessas empresas, assim. Me parece que a gente vive esse cenário de mudanças acontecendo de forma sobreposta, né? São vários vetores. Então, quando a gente olha, ontem tivemos uma palestra com a Renata aqui, nossa VP na Cúpula, falando sobre o desafio de liderar diferentes gerações. Você veja, só isso já é algo que tem consumido muito, a dificuldade de atrair, de reter bons talentos. Aí tu tem também esse desafio de muitos gestores aí que são de gerações anteriores, que talvez com um desafio adicional de entender a própria lógica, tendo que se educar, né, com relação a IA, tecnologia, e no entanto tem essa demanda de operações, assim. Como que tu vê a priorização desses esforços? Porque são múltiplas demandas, né? São necessidades de adaptação em várias frentes. A quem cabe esse papel dentro da operação? Olha, eu acredito, dos gestores que eu conheço, poucos têm essa habilidade. Definitivamente, muito poucos têm essa habilidade. Essa habilidade, ao meu ver, tem que ser contratada, tem que ser incorporada dentro da empresa. Para ontem, não é opção. Para ontem é uma frente que dioturnamente tem que seguir evoluindo, porque a imobiliária, mais do que nunca, se for analisar, ela vai ter o papel de orquestrar e servir o corretor como nunca. Sim. Se eu, enquanto indivíduo, vivo num momento de abundância, de comodização do ponto de vista de tecnologia, que eu vou ter agentes trabalhando para mim, por que eu vou me associar a uma imobiliária enquanto corretor? Então a imobiliária, mais do que nunca, ela tem que trabalhar a marca dela, porque vai ser um atributo muito determinante na hora do consumidor escolher com quem tratar, com quem vai fazer a compra da vida, né? Sim, estatisticamente 1,6, né? Imóveis no Brasil. Então, também o próprio corretor, né? Uma marca forte, uma marca empregadora também, né? Obviamente que uma marca que tem uma comunidade de clientes forte já é um atrativo para o corretor, mas não apenas, né? Nesse cenário de maior disputa, e eu diria assim, de uma maior disputa de talentos e de uma correlação de forças que muda, porque antes era a imobiliária que detinha esse poder de barganha maior, e hoje isso se inverteu, né? Os bons corretores que estão em mais vantagem nessa negociação. Exatamente. Então, mais do que nunca, a imobiliária, enquanto organização, ela vai ter que se profissionalizar de uma maneira constante, vai ter responsabilidades que, ainda que ela soubesse que tinha, ela ainda tinha espaço para ser conivente, e hoje o mercado não vai mais tolerar isso. Então, treinar os corretores, a gente estava falando sobre, capacidade de contornar a objeção, de conhecer o produto
produto que é o imóvel em si. Muitas vezes o corretor vai visitar o imóvel pela primeira vez, assim como está levando o cliente. Ele não tem conhecimento profundo sobre a geolocalização, sobre a vizinhança, e tudo isso vai ser determinante para o momento onde a gente tem uma abundância de informação. O cliente já chega muitas vezes tendo mais informações do que o próprio corretor, então ele vai precisar sempre estar um passo à frente. E isso é um papel que vai ter que estar dentro da agenda das imobiliárias. Eu digo da agenda no sentido de preocupação e na agenda no calendário semanal de treinamentos, de fortalecer esses indivíduos para que essas imobiliárias performem perante os competidores e também como sendo uma maneira de employee branding, né? De manter esses profissionais aderentes à marca da imobiliária, né? E é um desafio, achei interessante você trazer a leitura de isso precisa estar na agenda como uma pauta, como um ponto de reflexão, mas precisa consumir o tempo. Exato. Com esse cenário de múltiplas mudanças acontecendo, a nossa capacidade de atenção e priorização é posta à prova. Então não tem jeito, né? Vai ter que reservar horário na agenda para isso. Exato. E aí eu queria ouvir de você como gestor, né? Liderando uma empresa com muitos talentos também jovens, né? Uma empresa de tecnologia que atende um mercado mais tradicional, que está passando por essa transição. Como é que é a tua rotina, Boa. Vitório? Quanto que você distribui assim o teu tempo para a liderança, para olhar para essas novidades, para olhar para a operação? Acredito que o fato de eu ter me mudado fisicamente para Florianópolis tem me oportunizado dedicar tempo para formações que até ano passado eram impensáveis. Então, eu estou fazendo formação em São Paulo para gestão mesmo. Tenho me feito presente dentro de grandes organizações do mercado imobiliário, até para entender como elas estão enxergando esse momento. E dentro da empresa, a principal mudança, que na verdade era algo que eu sempre quis fazer, eu vou abrir um departamento de 3 P's: projetos, processos e performance. Cara, existe isso que é o Business Operations, subimos esse time, tudo está sendo absolutamente documentado, processualizado, com KPI, com responsável, para depois a gente colocar agora, o segundo passo é colocar essa camada, primeiro, de governança de dados, Data Lake, onde todos os profissionais da empresa estão empoderados a consultar os dados para tomar decisões a partir de dados. Então, isso não é fácil. Sim. Ainda que sejamos uma empresa de tecnologia, não é algo trivial. Tu tem uma camada de dados que tu não pode disponibilizar. Eu não posso disponibilizar, por exemplo, o CPF do cliente e do nosso cliente. Sim. Então, tu tem que ter todo um tratamento disso, do que tu pode expor ou não, com tranquilidade. E formação. Então, aposto muito nisso, no treinamento das pessoas. Ano passado, ainda eu falava, a gente brinca que os profissionais de JetMob são os JetMobbers, né? Que todo JetMobber, assim como ele é nativo em internet, letrado em internet, eles terão que ser letrados em inteligência artificial. Então eu não espero que todo profissional, tem empresas que têm essa pegada, mas todo profissional tem uma habilidade exímia de vibe codar, que é tu conseguir fazer código com a abstração tecnológica, onde tu faz simplesmente por texto, né? Mas eu acredito muito e estamos trabalhando nisso para que eles tenham a capacidade, seria um mindset, né? De pensar de como que ele pode otimizar aquilo. Perfeito. De como que ele pode utilizar daqui a pouco uma automação para aquele processo, porque muitas vezes, simplesmente automatiza um processo e para quem é leigo, colocou inteligência artificial, não. Muitas vezes tu só automatizou um processo ali. Exato. E então a gente tem buscado isso. E é menos sobre saber usar a ferramenta, mas é mais sobre pensar Exato. no que ela pode proporcionar, né? Muda a linha principalmente a linha de raciocínio. Eu gosto disso porque me lembro que você falou do organograma, que é outra imagem importante aqui, né? Um novo organograma com a IA insere agentes de IA dentro dessa estrutura que não estão ali como equivalentes ao ser humano na sua complexidade, mas que quanto função, porque no fundo é isso, o organograma não é sobre a Maria ou José, é sobre o pré-atendimento, para citar um exemplo aqui que acho que é o mais eloquente, né, de que vem sendo substituído pela IA. Então, à medida em que tem um agente, tem uma IA ali operando uma função, e aí um gestor de uma pessoa, de um agente, não necessariamente precisa saber
operar tecnicamente aquilo que a pessoa precisa fazer, mas ele precisa ter a noção do objetivo e do valor por trás, né? Exato, daquilo. perfeito, exatamente isso. Então a gente vai ver agentes executando processos, tendo responsabilidades específicas, sendo orquestrados, sendo supervisionados, principalmente supervisionados por seres humanos. Então isso a gente já está implementando dentro da empresa e com certeza é um ganho. E eu enxergo isso, por exemplo, o meu discurso lá dentro, a gente não está fazendo isso para substituir. A gente está fazendo isso para empoderar vocês, para subir a régua da empresa e principalmente subir a régua do que a gente entrega para o cliente final. Por exemplo, a gente tem lá uma IA que eu chamo de N0. Então, são 3 níveis de suporte, N1, N2, N3. Agora eu chamo de N0, que é a inteligência artificial, que ela é alimentada por materiais de ajuda, por materiais de produto e tem acesso a informações que inclusive o cliente final não tem. Então, está estabelecido um processo onde os operadores humanos têm a responsabilidade de continuamente revisar aquilo ali para melhorar a entrega do N0 lá, que a nossa N0 é a Júlia. Então, melhorar a entrega da Júlia. Então, a gente não tá substituindo o humano. A gente tá, dando mais espaço, mais tempo para ele se desenvolver enquanto profissional e, ao mesmo tempo, elevar a régua da entrega de serviços da nossa empresa, né? Perfeito. Estamos aqui com o Vitório Venturini, CEO da JetMob, diretamente do estúdio Imob Report no Cúpula Summit, falando aqui sobre inteligência artificial. Você vai ficar agora com o recado dos nossos parceiros e a gente já volta aqui para a entrevista. Toda imobiliária tem uma história de desafios, conquistas e crescimento. Algumas histórias inspiram equipes, outras inspiram o mercado inteiro. No modo avião da Cúpula, histórias ganham voz. E com o Clube Cred Aluga, elas podem ir mais longe. No Clube Cred Aluga, a sua imobiliária pode ser a próxima entrevistada no podcast e compartilhar sua trajetória com todo o Brasil. Histórias que merecem decolar. Cadastre sua imobiliária no Clube Cred Aluga. credialuga.com.br/clube. Voltamos, estamos no estúdio Imob Report, diretamente do Cúpula Summit 2026, hoje recebendo aqui o Vitório, CEO da JetMob. Vitório, quero aproveitar a tua presença aqui no evento, ouvir de você, indo além agora do tema aqui central que a gente falou de tecnologia, do que você viu aqui nas palestras, conversando com as pessoas, o que te chamou a atenção, o que você destacaria aqui para quem não pôde participar do evento e está nos ouvindo agora? Bom, primeiro, se não pôde, coloca no calendário desde agora. Acho que já é carimbado em maio, Curitiba, então não tem desculpa para o próximo ano, a questão da organização está estabelecida a partir de agora. Primeiro eu vejo, cara, muita evolução tecnológica, tá aqui para todo mundo ver, a questão de atualização pelo WhatsApp, a questão de avanço das tecnologias já como Omnichannel, então todas aquelas dificuldades que o gestor imobiliário tinha, a questão do WhatsApp, do corretor, etc., as informações estarem descentralizadas, tudo isso a tecnologia está entregando. E aquela coisa, tá tirando a bengala do gestor. Ah, mas a desculpa porque não sei... Cara, essas bengalas, todas as bengalas serão removidas. 2, 3 anos as bengalas serão removidas. Aí a provocação é se tu tem de fato alicerçado a tua base, enquanto gestor, a tua base, enquanto operação da tua empresa, porque isso vai ser determinante. Eu vejo o povo muito motivado, é um ambiente, cara, um ambiente único, eu acho que vocês conseguiram chancelar como sendo um dos maiores e melhores eventos do mercado imobiliário. Eu acho que se ampliar demais, eu acho que já começa a ficar questionável a qualidade, eu acho que tá numa dimensão, adequada, fit, perfeito, assim. Então saio daqui realmente motivado e vendo que estamos no caminho certo, que o mercado imobiliário está no caminho certo, que vai colher os frutos de tudo que outros mercados desenvolveram antes, agora chegou a vez do mercado imobiliário, então é a nossa hora, é a nossa vez de ver de fato essa transformação, assim como vimos lá com a entrada do quinto andar, que fez realmente balançar o mercado imobiliário. Sim. Agora a gente vai ver realmente uma outra reestruturação do mercado imobiliário, tendo a tecnologia como base dessa reestruturação, né? Perfeito, Vitório. Vocês, como JetMob, também têm um ecossistema, né, com eventos, com educação, assim. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente de onde surgiu, né, esse braço que é importante e que lugar ele ocupa hoje para vocês, né, essas experiências que vão além da solução de tecnologia oferecida, né, por vocês. Bom, a gente acredita muito na educação, mas
muita coisa mesmo. Não adianta desenvolver dentro de casa uma solução que ela seja revolucionária se não tiver, de fato, uma clareza, um entendimento do teu cliente, do quanto que aquilo ali vai gerar de valor para o negócio dele. Então, para nós crescermos, precisamos de um mercado imobiliário forte. Então, é uma maneira que a gente tem de contribuir com a evolução desse ecossistema, e a gente está indo agora para a 4ª edição do Jet Experience, que é um evento realizado no Rio Grande do Sul, e nos inspiramos, quantas vezes falando, o Rodrigo já foi 2 vezes, o quanto a gente admira e se inspira em iniciativas como a de vocês para fazer também e movimentar o Rio Grande do Sul. E também temos um ecossistema forte de parceiros, e isso dá capilaridade para a Jetmob ao nível Brasil. Hoje nós temos 150 partners, que são empresas de marketing, de vendas, que fazem parte do nosso ecossistema, e agora estamos lançando o Tech Partners, que é uma estrutura de softwares, de soluções de mercado, rede de vistorias, estou olhando aqui, Casa e Imóvel, que estarão dentro do nosso ecossistema, mas também olhando para um cenário onde é impossível uma solução tecnológica resolver todas as especificidades de gestão de alguma empresa. É impossível, impossível. E hoje, com a complexidade para desenvolver novas soluções definitivamente sendo removida, o nosso objetivo é empoderar os nossos clientes a desenvolverem soluções proprietárias ou fazerem uso de soluções de terceiros para resolver essas especificidades. Porque o nosso roadmap, ele é orientado, para quem não sabe, é, digamos, as novas funcionalidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. O nosso roadmap, ele é preenchido com atividades que façam sentido para o macro, para o todo. Mas, daqui a pouco, o Michel tem imobiliária que resolver uma especificidade que é um subprocesso dentro da visita. Não existe uma solução. Digamos que é algo que não exista uma solução no mercado. Agora, tu pode desenvolver essa solução fazendo uso, de vibe coding, ou contratando alguém para desenvolver e conectando ao teu sistema para resolver essa especificidade de gestão. Então, é um momento que a gente vive, para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de criatividade, para quem tem repertório, é o momento mais rico da humanidade. Eu diria que é o momento mais rico da humanidade, porque até então o que era sonho a gente consegue transformar em realidade, então não tem mais desculpas, não tem mais barreiras. As bengalas estão sendo removidas. Muito bom. Vitório, quero agradecê-lo pela sua participação aqui no Modo Avião. Obrigado por estar conosco aqui no Cúpula Summit, trazer o time da Jetmob também, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Michel. Vida longa aí ao Cúpula Summit, vida longa à Cúpula, admiramos muito vocês, e que vocês sigam sendo aí essa força motriz no que diz respeito à educação, à conectividade do mercado imobiliário. Vocês vêm fazendo um trabalho aí louvável, e o lugar que vocês, o espaço que vocês construíram realmente gera muito valor, e acreditamos muito nisso. Maravilha, muito obrigado, Vitório. Obrigado também a você que nos ouviu aqui nesse episódio. Lembrando que ao longo das próximas semanas teremos mais entrevistas especiais com convidados aqui diretamente do Estúdio Imob Report no Cúpula Summit 2026. Se você gostou desse episódio, comenta aí, deixa o seu comentário, compartilha com o seu time, marca o Imob Report e a Jetmob lá nas redes sociais, e nós nos vemos novamente na próxima semana com mais um episódio do Modo Avião. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipimob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.